dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de Excel. Bem, gente, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções de texto. Vamos fazer algumas aplicações deles, vamos discutir sobre onde que nós podemos utilizar, dentre outros. Só lembrando a nossa última aula, galera. Na última aula nós passamos alguns exercícios, fixando toda aquela questão de análise de dados, dentre outros. A partir desse momento, nós vamos começar a fazer aplicações, discussões, a ver da criação de relatórios e tanto essa parte aí de demonstração de informações, dentre outros. E hoje nós vamos começar com texto, né? Uma coisa bem simples assim de se destacar e se mexer. Então, para que servem essas funções de texto que nós vamos mexer hoje, gente? Essas funções de texto, elas têm como uma usabilidade para arrumar algumas informações que nós recebemos. É muito comum quando nós trabalhamos com Excel, nós recebemos informações de banco de dados, de Oracle, de SQL, de receber às vezes relatórios, ou até mesmo quando o computador mesmo, ele escaneia uma informação por escrito, e quando essa informação às vezes é escaneada, ela não vem da forma mais correta do mundo, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, como por exemplo, dar vários espaços, às vezes ele coloca e o salva em 2 células diferentes, às vezes só quer uma informação específica do que ele me escreveu e vários outros exemplos. E na hora que eu vou jogar para o meu Excel para formatar as minhas fórmulas, se caso eu não utilizar ali funções de formatação de texto, ele vai atrapalhar toda a minha tabela conversando como um todo. Então a gente vai consertar esses problemas, show? Então, aqui eu tenho uma lista de funções, né? Arrumar, substituir, concatenar. Tem aqui os conteúdos e a aplicação deles para a gente discutir como é que eles vão funcionar. Vamos à primeira aplicação, primeiro exemplo, que é da função arrumar. A função arrumar, gente, ela tem como aplicação quando as pessoas têm muitos espaços, ela também serve para quando às vezes um texto está ali fora de ordem, dá para arrumar ele. A função arrumar é bem simples, é só abrir aqui a minha tabela, botar aqui o igual, arrumar, né? Arrumar. Seleciono o texto que ele vem me pedindo aqui, que é conteúdo, e fecho. Enter. Emerson Ribeiro Barreto. Emerson, vários espaços, Ribeiro, Barreto com vários espaços, ele já coloca aqui num texto direto. Bem fácil, uma aplicação rápida, né? É só você botar a função arrumar que já está dando certo. Eu tenho também a função concatenar, que ele vai juntar 2 conteúdos. Essa função ela serve tanto para texto quanto para número, quanto para qualquer outra coisa, gente. Aqui eu estou botando umas aplicações menores, mas vocês podem soltar a criatividade de vocês para utilizarem em outros meios, de outras formas que ajudem mais. Então, vou botar aqui o igual, vou botar aqui a função concatenar. Opa, eu escrevi errado, concatenar, isso. E aqui ele está pedindo os textos. Sempre quando está escrito um texto com esse estilo aqui de chaves, significa que eu posso botar várias informações. Então eu quero juntar o texto que está em C3 do Emerson, junto com ponto e vírgula. Qual é o meu segundo texto? Eu não vou colocar aqui o Barreto logo, porque se eu colocar só o Emerson e o Barreto e fechar aqui, tá? Enter, vai aparecer Emerson Barreto, tudo junto. Eu não quero isso. Eu quero que entre o C3, que é o Emerson, e o D3, que é o Barreto, ele tenha uma outra informação aqui. E qual vai ser essa informação? Um espaço. Então, vou botar aqui um sinal de espaço entre ele. Então, aqui eu tenho o Emerson, espaço, Barreto. Emerson, espaço, Barreto. Então, eu botei isso daqui, essa informação aqui. Eu poderia também botar aqui no meio alguma outra informação. Por exemplo, eu quero juntar aqui a informação do número dele, quero juntar aqui a informação da data de nascimento dele. Vocês podem pensar como é que eles conseguem, né, quando eu vou criar um e-mail ou vou criar um login no jogo, ele me dá aqueles exemplos de nick. Todas as informações que você foi passando para ele, ele vai pegando, localizando essas informações e trazendo a prazer de concatenar, localizar e dando as sugestões dos nicks. Só um exemplo para vocês verem a prática. Aqui eu tenho a função direita, onde que ele irá pegar informações à direita do que foi escrito, enquanto também tem a função esquerda, que ele vai pegar informações à esquerda do que foi escrito. Professor, eu não entendi nada. Pera, vamos utilizar aqui de forma prática. Por exemplo, aqui eu tenho o código 001. Eu quero pegar só a informação 001. Então, ele está à minha direita. Então, vou botar aqui, ó, igual, direita,
direita. Qual texto que eu vou pegar essa informação? É aqui do código. Agora, quantos caracteres eu vou pegar à direita? Eu quero pegar os 3 caracteres, o 1, 0, 0, 0. Então, essas são as informações que eu quero que ele pegue. Vou fechar aqui. Então, ele pegou o 001. Ele pegou as 3 últimas informações. Se eu fosse pegar aqui, por exemplo, 5 informações, ele pegaria 001 espaço, ele pega o espaço, ele conta o espaço e o O. Quero pegar aqui, sempre da esquerda, né? Da direita, perdão. Quero pegar aqui 7 informações, aqui o IGO 001. Mas nesse caso eu quero pegar só o número, então 3. Isso aqui depois a gente vai ver que uma aplicação junto com outra vai sempre ajudando aqui. Tenho também a aplicação contrária, à esquerda, né? Que vocês podem ver que não é tão difícil assim. Aqui, esquerda. Esquerda. Qual o texto? Texto São Paulo. Quais são os caracteres? Eu quero pegar os 3 primeiros caracteres da esquerda. São de São Paulo. Bem tranquilo. Se fosse botar SP São Paulo ou São Paulo SP, quero pegar as 2 últimas também, esquerda ou direita. Bem tranquilo. Eu tenho agora a função extrair texto. Eu quero extrair uma parte específica do meu texto. Por exemplo, aqui eu tenho o Anderson, aí 8016 Barreto. Eu quero pegar só o número. Será que eu consigo fazer isso? Claro que consigo. Utilizando a função extract texto, que ele vai extrair o texto que está no meio da caractere. Então, se eu vou dar a posição dele, que ele vai pegar para mim. Enquanto aqui eu pego da esquerda ou da direita, dos primeiros ou dos últimos, o extrair texto ele pega do meio. Então, qual texto eu vou pegar? Nesse caso aqui o Emerson, o Emerson Barreto 88, sei lá o que das contas, não sei porque ele escreveu assim, mas o número inicial. Aqui eu vou botar a partir da onde que eu quero que faça a contagem, então vou ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a partir da posição 8, então eu quero que ele conte a partir do 7, e eu quero que ele pegue, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 valores que tem ali no meio. Então, opa, eu botei 7, né? Eu viajei. É o outro que tem que ser um a menos. Ok. Então, aqui eu peguei a partir da posição 8, que é onde que se encontra meu 8, e eu quero que ele pegue 5 caracteres. Então, ele pegou todos os números ali do meio. Então, ele extraiu do texto C6, a partir da posição 8, os 5 próximos caracteres, que aí ele retornou para mim esse número aqui. Gente, lembrando que essas aplicações podem ser feitas de diversas maneiras que vocês possam imaginar, que vocês possam produzir aí. Se vocês quiserem fazer a partir de um texto, um relatório, para pegar algumas informações específicas, nós vamos utilizar essas funções. Somente agora que nós vamos trabalhar cada vez mais e mais com relatórios e afins. Aqui eu tenho a informação Brasília, né, escrita toda em minúsculo. Eu não quero que essa informação seja toda em minúsculo, eu quero inverter ela, eu quero que ela seja toda em maiúsculo, então eu tenho aqui a função maiúscula, onde que todo aqui o texto de Brasília agora vai ficar em maiúsculo, né, fica melhor a visualização. Às vezes eu quero que seja o contrário, né, então eu vou botar aqui a função minúscula, que ela inverte uma coisa que está toda em maiúscula, ela vira toda minúscula, né? Tem várias aplicações, principalmente para visualização dessas informações, não é mesmo? Aqui eu tenho a função número de caractere, né? Ela é quase como um count da vida, só que a diferença dela é que em vez dela contar, né, o número de células ou o número de números que tem ali, ele vai contar quantos caracteres, né? Lembrando, gente, caractere é tanto número quanto letra, que tem naquela posição, naquela célula. Então, igual num de caracteres. E aqui tem a função otorrinolaringologista, que ele vai me retornar, ó, 22 caracteres. Se eu fosse botar aqui otorrinolaringologista 2, seria 23, porque até um número também é considerado um caractere, uma característica daquele meu texto. Aqui eu tenho tanto a função localizar quanto a procurar. A função localizar e procurar, elas são bem interessantes, principalmente quando são aplicadas com esses tipos de informações que nós temos aqui em cima, número de caracteres e afins. Que eu vou localizar alguma informação específica aqui dentro, aí eu posso concatenar ela, posso retirar a partir dela, extrair dela, só eu ter informação da onde que ela se encontra. A função localizar, ela pega uma informação indiferente da sua formatação, desde que ela seja número, desde que ela seja letra e por aí vai indo. Como assim, professor? Vou mostrar aqui na prática. Vou pegar aqui a função, essa aqui é localizar. Ela vai me pedir o texto procurado, então nesse caso ela vai procurar a partir aqui de marketing.
o que ela tem que localizar aqui no texto? Eu quero que ela localize aqui no texto o número, vamos ver o número 2, que tem aqui só uma vezinha, o número 2. E aqui, a partir de onde que ele vai procurar? Ele vai procurar em todo o texto, então a partir do primeiro. Então ele vai me retornar aqui o número, opa, o que está de errado aqui? Eu inverti aqui. Perdão, gente, eu inverti. Eu tô achando estranho aqui, ó. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Aqui, né? Eu quero pegar a informação 2, texto procurado, no texto, e agora o texto. Eu vou deixar isso aqui mesmo, não tem problema, né? Eu errei, vocês podem ver aí. Então, na posição 12, que se encontra aqui o 2, né? Se eu for contar aqui onde que se encontra o 2, está aqui na posição 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tá aqui, se encontra aqui. Ah, eu quero pegar outra informação aqui. Quero procurar aonde se encontra o número 7. Ele vai me retornar que o 7 se encontra na 10ª posição. Quero procurar aonde que está a letra A. Então, eu vou botar aqui, ó, letra A. Onde se encontra a letra A. Ela está na 2ª posição. Notem que o meu letra A aqui, ela está escrita em maiúscula. E quando eu pesquisei aqui, eu botei ela em minúscula. Faz diferença? Claro que faz diferença, gente. Que aqui ela está procurando o caractere A, diferente da formatação que ele esteja. Enquanto aqui, quando eu utilizo a função procurar, ele vai procurar e diferenciar diferentemente da sua formatação. Como assim? Aqui eu tenho escrito Joinville com um L maiúsculo e um L minúsculo. Vou diferenciar cada um deles com o procurar. Ó. Procurar. Qual o texto que eu estou procurando? Eu vou estar procurando, abre parênteses, L minúsculo, no texto, aqui no texto Joinville, que vai começar a partir do 1. Ele me retornou que o L minúsculo está na posição 8, enquanto o meu L maiúsculo, ó, vou botar agora um L maiúsculo aqui para vocês verem, enquanto o meu L maiúsculo, ele se encontra na posição 7. Teve diferenciação ali na formatação. Aqui, tanto se eu botar o A minúsculo quanto o A maiúsculo, é o 2, é o A, ponto final. Enquanto aqui, ele vai encontrar o Joinville diferentemente do L maiúsculo ou o L minúsculo. Essa é a diferença do procurar versus localizar. Tá bom, galera? Vamos lá. Aqui eu tenho a função primeira maiúscula, que eu vou transformar as primeiras letras, né, em maiúscula. Eu gosto pra caramba dessa função. Ela formata muito melhor. Né? Muitas vezes estou pegando aqui São Paulo, informação São Paulo. São Paulo com letra minúscula não dá certo, né, gente? Ou o nome, que seja. Ou utilizando aqui a função pri maiúscula, ele vai pegar aqui o primeiro caractere deles e transformar em maiúscula. São Paulo. Agora está escrito correto. Com essa funçãozinha. Aqui também eu tenho a função de texto. A função de texto, ela me permite formatar como eu quero que seja escrito esse meu texto, né? Qual a forma de formatação dele. Aqui eu tenho um número. Esse número aqui, gente, ele está em formato de CEP, né? Que tem os seus primeiros 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. E depois traço os 3 últimos caracteres, que assim é escrito o CEP. Mas aqui ele escreveu de uma vezada só. Mas eu quero formatar de acordo com o CEP. Então, vou botar aqui a função texto, que ele vai me dar a formatação que esse texto deve estar. Então, eu quero que esse texto aqui seja formatado da seguinte maneira. Quero que seja formatado de 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, traço 1, 2, 3 caracteres. Quero que ele seja escrito desta maneira. Opa! Deu um erro aqui, quase que eu me esqueço. Aqui, abre, pronto. Botei aqui tralhas, pronto. Agora ele foi formatado como um CEP. Isso aqui já é bem melhor de se escrever dessa maneira. E aqui eu também poderia até mesmo utilizar uma função junto com a outra, tipo concatenando as informações. Por exemplo, como eu poderia concatenar essas informações aqui, gente? Eu poderia botar aqui antes aquela funçãozinha de concatenar, concatenar. O que eu quero concatenar? Quero concatenar o texto CEP, né? Texto CEP aqui. Aí qual seria a minha próxima informação? Espaço, vou botar aqui aquela abazinha de espaço. E depois o texto aqui organizado. Então ele vai botar CEP, espaço, a informação aqui do texto. Vou fechar aqui, pronto. Então aqui eu já tenho a informação do CEP da pessoa. Vocês estão vendo como começa a conversar aqui uma com a outra?
dessa maneira. Então, já transformei ali, poderia botar uma data, poderia botar um aniversário. Já começa a ter ali aquelas questões ali, opa, tá começando a fazer sentido nos juntando essa galera toda aqui. Tenho aqui também uma outra funçãozinha de texto, né, que eu vou transformar esse texto aqui, 8 de 3 de 2018, vou transformar essa informação aqui em uma informação de qual mês nós estamos falando, também com a funçãozinha texto. Se eu utilizo a função texto, galera, utilizando, ó, pegar aqui o valor, utilizando o formato de M, ó, por exemplo, M aqui, ó, MMM, 3 M's, ele vai me trazer o mês dele, opa, quase que eu esqueci, também entre aspas aqui, o tralha é a formatação, o M ele vai me trazer em mês, ó, o mês março, 3 M's ele me traz a forma diminuída, com 4 M's ele me traz o nome completo, março. Mas às vezes eu não quero que o março seja escrita dessa maneira, né? Tudo minúsculo. Você pode ver que ele me retornou todo ele pequeno, em minúsculo. Eu quero que ele seja escrito com a primeira letra maiúscula. Então eu vou utilizar a função pri, né? Pri maiúscula, pri ponto maiúscula. Qual vai ser a função texto que ele vai receber? Vai ser esse texto. Como eu abri uma vez aqui, tá aberto aqui o texto, vou fechar aqui. Então agora, ó, março, escrito com letra maiúscula. Você pode ver que agora a formatação fica bem melhor. Lembrando que esse MM pode ser DDD, AAA, que são os anos também, tá, gente? Então é uma forma de utilizar. Não preciso mais fazer aquela função escolher que nós fazíamos nas últimas aulas, né? Até falei que mais pra frente nós tínhamos funcionalidades que ajudariam a não ter que fazer toda aquela trabalheira que a gente fez algumas aulas atrás da função escolher, mas eu ensinei de qualquer maneira, porque vocês podem lidar com várias e várias versões do Excel. Eu tenho também a função repeat, né? A função repeat, ela serve para se quiser repetir algum tipo de informação X vezes. Por exemplo, vou botar aqui a função repeat. Qual o texto que eu vou repetir? Eu quero que ele repita a informação X. Quantas vezes? Eu quero que ele repita o X 3 vezes. Então, ele botou aqui X 3 vezes. Aí eu poderia também, mais uma vez, brincar um pouquinho, né? Quero botar aqui concatenar. Vou botar aqui a função concatenar. Então, eu quero juntar o X 3 vezes. Qual vai ser meu próximo texto? Eu quero que se dê aquele tracinho. Depois, qual vai ser meu texto? Eu quero que ele repita o, sei lá, o Y 3 vezes. Repite, ó, de novo. Repite. Agora, o Y. Quantas vezes? Eu quero que ele repita o Y 5 vezes, por exemplo, ó, concatenei aqui, ó, abri aqui, vou fechar ali, pronto, opa, deixa eu ver qual que deu de errado aqui, texto, Y, número de vezes, mais uma vez, eu esqueci aqui, pronto, agora sim, aqui x, y. Também posso mostrar o formato que a pessoa tem que escrever dessa maneira. Então, eu posso repetir várias informações, informação que eu quiser, né? Por exemplo, não precisa necessariamente ser um caractere aqui já escrito. Pode ser, por exemplo, aqui eu tenho o nome da Luísa. Sim, opa. Vamos ver aqui, ó. Tira aqui o caractere. Quero que você pegue aqui a informação da Luísa 3 vezes. Então, opa. Sim, eu aceito a correção. Luísa. Y. Então tem várias formas que eu posso trabalhar, né? Das mais loucas possíveis. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto, já tá melhor. E para finalizar, eu tenho a função substituir, que eu posso substituir algum caractere, alguma informação específica. Seja porque a pessoa escreveu errado, ou porque não pode, algum tipo de caractere, e por aí vai indo. Vamos supor que aqui a Luísa, eles me passaram o nome errado dela, né? O nome dela se escreve com S, e eu quero mostrar isso no sistema sem eu ter que abrir o sistema e ter que ter uma trabalheira de mudar. Então eu posso botar aqui a função substituir. Posso utilizar o procurar e o substituir ao meu favor. Então vou botar aqui a função substituir. Eu quero substituir a partir deste texto. Eu quero a partir deste texto, tá certo? Qual texto? Eu quero substituir o Z por S. Qual o número da ocorrência? A partir da primeira instância, né? Quero que aconteça isso uma vez apenas. Pronto, Luísa com S. Ou poderia também transformar, né? Não tem um acento ali. Luísa com I para uma Luísa com I com acento, né? I acento. Uma ocorrência, Luísa.
Então, vocês podem ver, né, que eu posso trabalhar diversos modos, né, de função, como é que eu posso aplicar eles, posso modificar um texto, e eu posso juntar um com o outro, concatenar, ou arrumar, ou da esquerda para a direita. Vai muito da lógica de vocês e o que vocês estão aplicando propriamente dito. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários. Na próxima semana, nós vamos falar mais um pouquinho de relatórios. Vamos falar sobre mini gráficos e a sua aplicação e como eu posso fazer Power BIs. Se não sabe o que é isso, vamos descobrir na próxima aula. Show, gente? Professor Marcelo se pedindo, a gente vê na próxima. Valeu, falou, até mais, gente. Tchau, tchau. Fui!